Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Joyce, consultora pedagógica do COC. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre educação infantil e sobre a nossa coleção Explorar. A proposta da plataforma COC de educação é fazer com que nossas soluções educacionais desenvolvam autonomia, capacidade crítica, pensamento científico dos estudantes nos mais diversos contextos. Fazer com que esse estudante tenha uma formação integral é primordial para nós. Dessa forma, faz com que ele consiga desfrutar de uma vida mais plena, baseada em ética, cidadania e, sobretudo, em responsabilidade. Nesse vídeo, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre fundamentação legal e os pilares pedagógicos para a construção dessa coleção Explorar. Vamos apresentar um pouquinho da sequência didática de cada coleção dentro dessa sala de aula. Nós vamos elaborar um plano utilizando os recursos do COC e nós vamos pensar a respeito de produção de grade, horário da escola, a partir da sugestão do calendário anual do COC. Nós vamos identificar estratégias para que essa gestão escolar ocorra de maneira mais adequada. É importante ressaltar que nós não vamos entrar tão a fundo em determinados temas e para isso vocês vão ter o suporte e apoio do consultor pedagógico de vocês. Aqui, sempre importante ressaltar os pilares pedagógicos aos quais vão nortear a construção da coleção. Então, nós vamos trabalhar com as inteligências múltiplas de Howard Gardner, a concepção humanista da ciência, o rigor científico e acadêmico, os focos em interdisciplinaridade, contextualização e a avaliação, que é um dos grandes norteadores do nosso trabalho enquanto construção de conhecimento com esse aluno. Um dos pilares pedagógicos mais importantes que nós vamos encontrar, que vai nortear a maneira como nós trabalhamos em sala de aula e o direcionamento de todas as atividades, é sem dúvida as inteligências múltiplas de Howard Gardner. Gardner observa que todo ser humano é diferente, que todo ser humano possui individualidades, capacidades e habilidades próprias. Sendo assim, o desempenho em determinadas áreas nunca será igual. Aqui, pessoal, nós trazemos um pouquinho desse desenvolvimento, lembrando do que é esperado em cada segmento dentro da capacidade da criança e dentro da capacidade de desenvolvimento. Então, na educação infantil, que é o nosso foco hoje dentro desse vídeo, a gente vai trabalhar sempre com as inteligências voltadas para desenvolvimento da linguística, lógico-matemática, inteligência musical, naturalista, espacial, intrapessoal, interpessoal e a corporal sinestésica. Conforme esse aluno vai avançando os segmentos, nós vamos tendo ênfase, de acordo com as atividades, em determinados tipos de inteligência até chegar no nosso último segmento, que é o ensino médio, onde a gente acaba dando um foco maior em determinados assuntos, em determinados temas, pensando nessa questão do desenvolvimento integral do aluno. Pessoal, aqui eu trago um slide contando um pouquinho sobre como as atividades, como a sistemática da nossa coleção está alinhada às competências gerais da educação básica. Então, a gente vai ter os 6 direitos de aprendizagem do aluno, que é de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Baseado nisso, nós chegaremos nos campos de experiência, nos quais a criança deve aprender e se desenvolver. Então, eu estou falando sobre o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. Por que é importante a gente ressaltar, falar sobre os direitos de aprendizagem de campos de experiência? Porque é importante fazer com que eu consiga construir uma coleção que traga atividades que estejam conversando com o que é pedido, conversando com o que é necessário para que a criança consiga ter esse desenvolvimento amplo de acordo com a nossa legislação. Os campos de experiência eles serão definidos por objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizado em grupos por faixa etária. Aqui em cima nesse slide, pessoal, vocês têm a distribuição da faixa etária da BNCC e na parte de baixo a gente vai ter a distribuição
das nossas atividades por série, de acordo com a nossa coleção explorada. Então, nós iniciamos no berçário, nós partimos para o infantil 1, infantil 2, 3, infantil 4 e o infantil 5, que seria a nossa última etapa da educação infantil. Algumas escolas optam por utilizar outro tipo de nomenclatura, maternal, jardim, mas é importante que a gente sempre esteja vinculado mais à faixa etária do aluno e faça esse comparativo e faça essa equivalência. Pessoal, esse slide traz um pouquinho do rostinho da coleção Explorar, a maneira como a gente faz a distribuição dos livros, as maletas. Alguns livros têm o formato retrato, outros livros vão trazer essa distribuição de atividades num formato paisagem, tá? É importante que a gente traga algumas definições para vocês com relação à maneira como nós desenvolvemos essa coleção. Então, é uma coleção que fala muito sobre o educar cuidando, acolhendo cada criança como única, alimentando a curiosidade, a ludicidade, a expressividade infantil. A gente tem, enquanto proposta de atividades, brincadeiras, investigações, o momento em que a criança consiga interagir com diversas linguagens, símbolos, que ela consiga socializar com os seus pares, que a gente consiga estabelecer ponte entre aquilo que ela já conhece, que é a base que ela costuma trazer de casa, da família, e as experiências que ela vai viver na escola. Todas as atividades têm um perfil muito lúdico e intencionalidade pedagógica. A proposta da coleção Explorar, independente da série, é estimular o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor e tratar ali da parte afetiva da criança, que hoje está tão em pauta, que é super importante. As atividades, como eu contei para vocês, elas vão ter essa proposta de aplicação dos campos de experiências, direitos de aprendizagem da BNCC. As imagens, textos e atividades, elas estarão direcionadas às necessidades pedagógicas de cada faixa etária. Isso tudo foi muito bem pensado para que a gente consiga chegar no que é esperado de desenvolvimento da criança ao final daquele ano. Nós vamos estimular a aprendizagem através das competências e através da própria autoavaliação que vocês vão encontrar em atividades dentro dos livros. Pessoal, aqui ainda na proposta de termos uma coleção mais lúdica, a gente vai trabalhar com os amigos do Coque e o mascote Plug. Os amigos do Coque são os personagens que vão interagir nas atividades e nos livros e que vão acompanhar as crianças até os 2 primeiros anos do ensino fundamental. Para berçário e infantil 1, a gente tem uma proposta de que eles sejam um pouquinho menores, mais bebês, para fazer com que a criança consiga se identificar através da imagem deles. A partir do infantil 2 até o infantil 5, eles crescem um pouquinho, mas ainda nessa proposta de identificação da criança de acordo com esse espelhamento do que ela vê no livro, do que ela vê enquanto decoração de sala de aula. Dentro dos livros, a gente ainda vai ter os ícones, né, que vão sinalizar o comando da atividade, que vão promover essa questão da inclusão e autonomia, da criança começar a partir de determinado momento a bater o olho na atividade e já saber o que tem que ser feito. Ainda dentro da proposta da educação infantil, a gente vai trazer o nosso aplicativo, o EducaCross. É um aplicativo de gamificação de aprendizagem através das trilhas Coque, que vão fazer um casamento perfeito com o nosso conteúdo. As atividades elas começam a partir do infantil 4 e vão até o infantil 5. E dentro dessa proposta, nós teremos jogos digitais de língua portuguesa e matemática alinhados ao conteúdo do COC. Nós damos um foco em aprendizagem essencial e a redução das lacunas de aprendizagem, é uma proposta também. Nós temos o relatório de desempenho dos estudantes, nós vamos ter o suporte e capacitação para os professores aprenderem a mexer nessa ferramenta e conseguir tirar o máximo proveito possível. E nós temos a possibilidade de realizar as atividades em sala de aula ou em casa com a família, que também é uma forma de engajar mais essa família dentro do desenvolvimento da criança, dentro daquele momento que ela está enquanto escola.
Aqui, pessoal, eu volto um pouquinho com aquele quadro que nós falamos sobre a distribuição das séries dentro da educação infantil. Então, nós iniciamos no berçário, vamos até o infantil 5, e a coleção explorária ela é composta por livros anuais e semestrais para as 6 etapas da educação infantil, divididos em algumas remessas. O que é importante eu deixar claro aqui para vocês, pessoal? Nós estamos numa virada de chave até o próximo semestre, até o meio do ano, nós entregaremos os nossos livros de maneira bimestral da educação infantil, tá? Alguns livros é importante ressaltar que eles são entregues de maneira anual e continuarão sendo dessa forma, mas os livros que nós, por hora, entregávamos 4 livros por ano de maneira bimestral, a partir do segundo semestre de 2024, ele passa a ser entregue de maneira semestral. Então, só recapitulando aqui, nós entregaremos os livros anuais na primeira remessa, no primeiro bimestre, com a maleta, os cartazes, o alfabetário, os livros anuais, os livros do primeiro semestre e os paradidáticos, tá? No segundo bimestre, nós entregaremos mais uma remessa do livro Explorar em Atividades e o livro Explorar para Casa. E no terceiro bimestre, nós entregaremos um livro único de atividades Explorar para Casa e o Explorar em Atividades, que são os livros diário ali que traz as atividades que o professor vai trabalhar de maneira semanal ou maneira diária, de acordo com a programação da escola, tá? No caso de dúvidas, entre em contato com o seu consultor pedagógico, ele poderá trazer mais informações a respeito dessa distribuição e dessa entrega. Pessoal, aqui eu trago alguns itens que também fazem parte dessa entrega para a educação infantil. Aqui vocês conseguem ter uma visão bem completa de uma coleção que vai trazer ali vários recursos para o professor e para o aluno dentro de sala de aula. Então, a gente ainda vai ter a composição com o mascote plug, nós teremos o alfabetário, que vai trazer ali para a gente também numerais, formas geométricas, a partir do infantil 3 até o infantil 5. É uma forma também de vocês deixarem a sala de aula mais com a cara da coleção, englobar o aluno nesse contexto de estou visualizando o que estou aprendendo. Então, a gente vai ter várias perspectivas nesse sentido. Todo esse kit, todo esse material, ele vai ser entregue dentro da nossa maleta. Ela é entregue a partir do infantil 1 até o infantil 5 na primeira remessa de material que chega para a escola. Nós entregaremos também os cartazes nessa primeira remessa, tá? Os cartazes, eles são importantes recursos de decoração dentro de sala de aula, mas também com intencionalidade pedagógica, de mostrar para esse aluno o que ele está aprendendo, fazer com que ele consiga visualizar o que ele está tendo ali naquele momento em determinadas atividades, então é importante que a gente lance mão desse recurso para que isso fique bem visível para o aluno dentro de sala. E nós teremos também os manuais de apoio à coordenação, tais como o MOG, que é o nosso Manual de Orientação Geral, o Caderno da Coordenação, que é um documento vinculado estritamente para a educação infantil, o nosso Manual Pedagógico e as nossas sugestões de rotina, que vocês podem conferir de maneira mais adequada com o seu consultor pedagógico de implantação. Aqui, pessoal, para algumas escolas que contrataram, é importante que a gente deixe claro que esses são livros opcionais, eles vão fazer parte dos pedidos das escolas que contrataram previamente. Nós vamos ter livros de apoio ao letramento e alfabetização. Então, dentro da coleção Explorar, nós trabalhamos com o livro 1, 2, 3, vai começar o alfabeto, no infantil 4 e no infantil 5, que vai trazer para nós atividades de alfabetização, linguística e matemática. Esses livros eles vêm complementar as atividades que já são dadas dentro de sala de aula. Eles são livros opcionais, porque a escola pode simplesmente não sentir a necessidade de utilização por parte do professor ou por conta do perfil da turma, tá? Nós teremos ainda o livro Explorando Letras e Números.
Para o infantil 4 e o infantil 5, as atividades do livro Explorando Letras e Números estão vinculadas ao desenvolvimento do traçado das letras e dos números para aperfeiçoamento da psicomotricidade. Então, ele é um livro de desenvolvimento motor, tá? Volto a dizer, são livros opcionais. Consulte o seu consultor pedagógico a respeito da contratação ou não desses materiais. Eles vêm a complementar o material que nós já utilizamos dentro do ciclo regular, de acordo com a distribuição durante o ano. Aqui, pessoal, esse slide conta um pouco para a gente do que é necessário fazer para que a gente tenha um bom andamento e um bom desenvolvimento da coleção explorada dentro de sala de aula. Então, aqui eu vou apresentar algumas informações essenciais para o planejamento da coordenação, planejamento do professor. Vamos falar um pouquinho sobre calendários, rotinas, grades, quantidade de atividades, etc. Pessoal, é importante que a coordenação e os professores eles tenham clareza a respeito do nosso calendário. Todos os segmentos dentro do COC possuem um calendário baseado nas séries, nas atividades, na proposta que nós temos durante os 200 dias letivos do ano, tá? Então, vocês vão ver que dentro desse calendário nós fazemos sugestões relacionadas ao início das aulas, ao início dos livros. Nós inserimos dentro desse calendário os feriados, nós colocamos todas as datas que são relevantes e importantes para uma boa construção de um planejamento pedagógico mais amplo e eficaz para cada escola. Aqui, pessoal, nós temos algumas sugestões de rotina. Aqui é uma sugestão de infantil 4, tá? Essas sugestões, elas são remodeladas de acordo com a grade que a escola já possui, ou o semanário, a maneira que a escola já trabalha, tá? Então, é importante que esse trabalho seja feito de maneira mais individualizada, em parceria com o seu consultor pedagógico, para que vocês possam chegar numa grade ali que seja o ideal para a escola, tá? Então, eu vou passar rapidamente por essa sugestão, mas vocês precisam entender que existe sim esse material, fazendo com que a gente consiga ter uma distribuição mais adequada da quantidade de atividades durante o ano, fazer com que vocês tenham, mais uma vez, um planejamento adequado que vá atender às necessidades da escola e às necessidades do professor. Aqui, pessoal, eu trago algumas dicas para a organização dos professores dentro da educação infantil. Então, a gente vai falar muito sobre seguir o planejamento da coordenação de maneira adequada. É importante que a gente revisite o calendário semanalmente, a organização das aulas e separação de material na semana anterior à aplicação das atividades. É importante que a gente registre as atividades dadas no calendário escolar do MOG ou em um planner. E haja aqui uma atenção especial com relação ao caminhar em linha com as sugestões de avaliação propostas pelo material. É importante a gente lembrar que as avaliações diagnósticas podem ser aplicadas a qualquer momento durante o ano letivo. Joyce, onde eu encontro essas atividades? Seu coordenador vai poder informar isso de maneira mais adequada. Nós temos vários materiais de apoio à coordenação, vão trazer esse tipo de avaliação dentro do nosso portal. Pessoal, ainda em linha com todo o suporte e ferramenta que nós oferecemos dentro da coleção para que o professor consiga ter esse trabalho de maneira mais adequada e consiga ter suporte, fazendo com que ele desenvolva melhores conteúdos com os alunos, em todos os livros do professor nós temos as orientações didáticas, tá? Antes, para o planejamento da atividade, no momento em que ele está aplicando essa atividade e depois da atividade, para que a gente consiga medir se ele chegou no objetivo que ele queria. Então, vocês vão encontrar dentro de todos os livros do professor essas atividades aqui, com os comentários em rosa clarinho, né? Aqui na lateral do lado esquerdo da sugestão da orientação didática, nós temos ali o campo de experiência, o que nós estamos trabalhando enquanto BNCC, aqui o antes da atividade, o durante e a coleta de informações no depois. Eu gosto muito de ressaltar, pessoal, que essas orientações didáticas
nos servem para que nós possamos ter uma luz a respeito de como nós iremos utilizar essas atividades em sala de aula. É importante, a gente conta muito com a expertise do professor, no sentido de melhorar essa atividade cada vez mais, de trazer ideias novas, utilizar a criatividade e, de forma nenhuma, fazer com que a gente só fique vinculado nessas orientações. Ela vai servir mais como um norteador do nosso trabalho do que algo que a gente costuma brincar, algo que esteja cravado na pedra, não é essa a proposta, tá? A ideia é que ela nos traga luz ali para os dias, que ela nos faça revisitar algumas atividades de maneira diferente, que ela traga essa proposta de um material mais completo, um material que dê mais ferramentas para o professor. Aqui, pessoal, algumas ilustrações a respeito dos nossos cartazes. Então, nós temos os cartazes que vão, como eu contei em slide anterior, dentro da primeira remessa. Nós temos o cartaz da rotina, do aniversário, do calendário. Nós temos a proposta também dos cartazes do alfabetário, dos numerais, das formas geométricas, tá? É importante que todos esses cartazes estejam dispostos em sala de aula, dentro de uma construção de uma sala de aula adequada, mais lúdica para a educação infantil, é importante que a gente faça esse casamento entre o que está sendo exposto e as atividades, o que a criança está enxergando dentro do material, tá? Se vocês quiserem mais orientações sobre como fazer essa disposição de material dentro de sala de aula, mais uma vez, entre em contato com o seu consultor pedagógico, que ele vai poder orientar vocês de maneira mais adequada. Aqui, pessoal, como nós falamos em conversa inicial em slides anteriores, um dos pilares do COC é a avaliação. Dentro da educação infantil, é importante que a gente tenha essa consciência que a gente vai trabalhar com uma avaliação mais qualitativa, que está buscando ali trazer esse aluno para uma realidade escolar, mas no sentido de a gente conseguir medir quais avanços que ele está tendo dentro desse bimestre ou dentro do trimestre, de acordo com a maneira que a escola trabalha, tá? Então, aqui eu trouxe dois quadros, dois exemplos de avaliação que nós temos dentro dos documentos de apoio à coordenação e para o professor, que é uma avaliação mais formativa. A gente vai ter essa avaliação muito vinculada aos campos de experiência da BNCC, então ele vai trazer ali a possibilidade do professor assinalar a respeito do desenvolvimento desse aluno e a gente conseguir fazer comparativos vinculados bimestre a bimestre com que esse aluno está conseguindo avançar ou se a gente precisa fazer alguma intervenção pedagógica um pouco mais eficaz para determinadas situações. E aqui, pessoal, do lado direito, a gente tem a proposta de autoavaliação dentro do livro, tá? Em alguns momentos do ano vocês vão encontrar essa atividade, muito para a gente entender qual que é a consciência que esse aluno tem a respeito do aprendizado dele e como o professor pode interpretar isso que o aluno está trazendo. Lembrando sempre, pessoal, que a avaliação dentro da educação infantil ela tem que ser tratada de maneira mais qualitativa, pois não faz muito sentido a gente trabalhar de maneira quantitativa, tentando entender se o aluno merece um 8, um 9, um 10. A educação infantil ela é mais lúdica, então a gente precisa saber interpretar o que aquele aluno está trazendo, como ele está se desenvolvendo. Então, essa proposta está muito vinculada aos meios de avaliação que nós temos hoje enquanto sistema, enquanto coleção explorar. Aqui, pessoal, só trazendo um pouquinho do resumo do que nós conversamos dentro desses momentinhos que nós estivemos aqui, dentro desse vídeo curto. É importante ressaltar que eu estou trazendo pontos mais relevantes da coleção, mas que o consultor escolar de vocês, o consultor pedagógico, vai poder aprofundar ponto a ponto para que vocês consigam ter uma implantação de maneira adequada, tá? Então, aqui fazendo um resumo de quais são os destaques hoje da nossa coleção Explorar. Então, ela vai trazer para nós uma solução completa do berçário até o infantil 5, a última etapa da educação infantil, toda a coleção baseada nos campos de experiência, os direitos de aprendizagem da BNCC. Ela é uma coleção que vai trazer ali para nós as orientações didáticas ao professor. Lembra que eu falei sobre o professor ter um norte, ele saber
mais ou menos um caminho para trabalhar as atividades. Então, a gente traz esse antes, durante e depois de todas as atividades, de todos os livros. A plataforma gamificada, que é o nosso EducaCross, né, com inteligência artificial, para dar um suporte, trazer uma ferramenta a mais para completar o que esse aluno está aprendendo dentro de sala de aula. Nós temos os materiais para uso coletivo da escola e ambientação das salas, estão vinculados aos cartazes, como eu falei para vocês. Conversem com o seu consultor escolar para saber a maneira mais adequada de deixar essa sala de aula com a cara da coleção Explorar. A gente vai ter os instrumentos de avaliação e os instrumentos de diagnóstico, como eu citei em slide anterior, ali 2 exemplos. Nós vamos ter o material de apoio ao letramento e alfabetização, que são os nossos paradidáticos, os nossos livros opcionais, tá? Pessoal, voltando um pouquinho aqui no que nós conversamos, é importante, como eu disse, vocês entenderem que esse é um livro resuminho para vocês poderem consultar alguma informação que vocês considerem relevante ali ao longo do caminho. É um vídeo de suporte. É claro que o indicativo é sempre vocês fazerem um aprofundamento maior com o consultor pedagógico, consultor de implantação. Vocês terão outros momentos dentro do processo de implantação para tirar dúvidas. Então, esse é um videozinho de consulta. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que a gente consiga cada vez mais trazer ferramentas para que essa etapa de incorporação de vocês ao sistema seja o mais suave, tranquila e prazerosa possível. Contem conosco!